Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo tutorial Home Raccoon. Hoje vou falar um pouco sobre a ferramenta Yield Management e como poderão configurar a mesma na vossa conta Home Raccoon. A ferramenta Yield Management, para quem não sabe do que se trata, é uma ferramenta que permite automatizar a subida ou descida de preços mediante regras aplicadas dentro do sistema, correspondentes à taxa de disponibilidade e também número de dias antes em que o cliente faz a reserva antes do check-in. Para acederem à ferramenta Yield Management é bastante simples, basta clicarem no ícone da chave que encontram no canto superior esquerdo do vosso sistema e de seguida na aba Yield Management. Como podem ver, serão então redirecionados para a listagem de regras criadas no sistema, que muito provavelmente no vosso caso estará limpo, uma vez que ainda não criaram nenhuma. Neste caso temos 3 regras criadas: a duplo Sunday Discount, Last Minute Discount e também ocupação alta. Para fins deste vídeo, iremos então criar uma regra nova para vos poder explicar como é que devem proceder para esta ferramenta. Deverão, em primeiro lugar, clicar no botão verde que encontram no canto superior direito do vosso sistema para adicionarem uma nova regra e serão então redirecionados para a página de adição da mesma. Em primeiro lugar, deverão dar um nome a esta mesma regra. Por exemplo, ocupação baixa fim de semana. Depois, de seguida, deverão definir quais os fatores que irão influenciar a aplicação ou não desta regra nas vossas tarifas ou, mais precisamente, nas tarifas que vão selecionar para que esta regra possa ou deverá ser aplicada. Em primeiro lugar, tem a ver com a vossa taxa de disponibilidade, ou seja, qual a taxa de quartos disponíveis, quartos ou unidades disponíveis no vosso alojamento. Aqui é importante que pensem que isto é a taxa de disponibilidade e não a taxa de ocupação, ou seja, neste exemplo, por exemplo, se eu disser que a minha taxa de disponibilidade é entre 0 e 20%, significa que os 80% restantes são a minha ocupação. Aqui ainda poderão escolher se é a disponibilidade de uma tipologia concreta, que irão definir qual um bocadinho mais à frente, ou se é a disponibilidade geral do alojamento. Para este exemplo, vamos manter a disponibilidade do tipo de alojamento e vamos colocar aqui entre 0 e 99%. Isto significa então que a taxa de ocupação é apenas de 1%, ou seja, que 99% dos meus quartos ou das minhas unidades, ou neste caso dos quartos e unidades desta tipologia em concreto, estarão disponíveis. No número de dias antes do check-in, é possível definir em número de dias ou semanas antes do check-in em que o cliente faz a reserva e para isso deverão arrastar na mesma o cursor. É sempre importante lembrarem-se que poderão arrastar o mínimo e o máximo. Portanto, imaginem que querem que aqui nos dias antes do check-in seja entre 2 e 5 dias antes da data do check-in. É também possível definir isso no sistema. Para este exemplo em concreto, vamos manter este número de dias antes do check-in no máximo, ou seja, vamos arrastar o cursor do máximo para 52 semanas. E depois, de seguida, deverão definir também qual é que é então a ação que irá ser levada a cabo caso os fatores inseridos neste primeiro quadro sejam verificados no vosso calendário nos mais variados dias. E para isso deverão selecionar se é para reduzir o preço e aí andam com o cursor para a esquerda, dando então a percentagem de desconto pretendida, ou, caso contrário, para um aumento do preço. Para este exemplo vamos colocar então 10%. Para além disto, devem também selecionar quais os dias da semana a que esta regra se aplica, se será para todos os dias ou apenas para alguns dias. Como viram, aqui em cima coloquei ocupação baixa fim de semana, ou seja, significa que esta regra será aplicada à sexta e ao sábado, por exemplo. E finalmente deverão escolher quais as tipologias às quais o sistema irá verificar a disponibilidade, no caso de selecionarem disponibilidade por tipo de quarto, e também a quais as tarifas a que o desconto ou adição de preço será aplicado. E para fins deste vídeo vamos então selecionar aqui Vila com 2 quartos para as tarifas de 2 e 3 pessoas.
ok? No final, basta clicar em guardar e a vossa regra é automaticamente criada aqui no sistema. Existem dois momentos em que esta regra passa então a ser aplicada ao vosso Channel Manager. O primeiro é no dia seguinte, ou seja, criando a regra no dia de hoje, a mesma irá verificar os fatores a partir do dia de amanhã. O outro, e no caso de acontecer primeiro, irá influenciar a aplicação imediata da regra, é uma alteração da disponibilidade de acordo com as regras que colocaram aqui no sistema. Por exemplo, aqui nesta regra eu digo que se a minha disponibilidade for entre 0 e 99%, que um desconto de 10% deverá ser aplicado à tarifa de 2 e 3 pessoas para a vila com 2 quartos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que num dia em que a minha disponibilidade esteja a 100% e que uma reserva de entrada, esta regra é automaticamente aplicada nos dias correspondentes. E para isso podemos verificar, dando aqui o exemplo desta primeira regra, do duplo Sunday Discount, em que as regras são mais ou menos as mesmas aplicadas nesta última, e vamos então criar uma reserva num dia em que não exista nenhuma reserva, ou seja, que a disponibilidade esteja aberta a 100%. Por exemplo, aqui um domingo, vamos pesquisar aqui, um domingo, por exemplo, 22 de setembro, neste momento tem a disponibilidade toda aberta, ou seja, a 100%. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se entrar uma reserva, automaticamente o sistema vai verificar que a minha disponibilidade passou de 100 para entre 0 a 99% e irá aplicar a regra relativamente a este próprio dia. Vamos então inserir aqui uma reserva. Ana Faria, escolher aqui a tarifa, por exemplo, 2 pessoas, guardar, e esta reserva foi então adicionada aqui ao sistema. Vamos então andar novamente aqui, portanto 22 de setembro, ok? Se forem agora ao vosso Channel Manager e à data do dia 22 de setembro, vão verificar então que a regra yield foi aplicada. Porquê? Porque passou de uma disponibilidade de 100%, portanto de uma disponibilidade total, para apenas uma disponibilidade entre 0 e 99% e daí aplicou a regra. No caso de até ao dia da manhã não haver qualquer tipo de alteração de disponibilidades mediante as regras criadas ou os fatores definidos na regra criada, a regra apenas será aplicada a partir do próximo dia. Aqui no Channel Manager é também ainda importante outra situação. É possível selecionar quais as tarifas em que querem que as regras yield sejam aplicadas ou não. E onde é que isto tem maior impacto? Imaginem que vocês no início, quando configuram a conta Rumo Raccoon, definem diversas tarifas por época, ou seja, época baixa, época alta, época média, etc. Portanto, as tarifas foram alteradas manualmente, contrariamente àquilo que são as vossas tarifas base. Por defeito, o sistema não permite que o yield altere estas tarifas, uma vez que pensa que se vocês as alteraram manualmente, será aquele o preço final que querem manter. No entanto, se mesmo essas tarifas que vocês alteraram manualmente querem que as regras yield criadas no sistema sejam aplicadas, basta para isso colocarem um visto aqui no vosso Channel Manager, selecionarem um período longo ou o período mais longo que o sistema permite, ou então o período em que querem que esta regra seja aplicada nas vossas tarifas. Às vezes podem não querer que seja aplicada em alturas como o Natal ou passagem de ano ou algo desse género. Deverão então selecionar o período onde querem que as regras sejam alteradas pelo yield, caso se verifiquem os fatores definidos, ou então aquelas que não querem que o yield faça qualquer tipo de alteração, deverão também fazer essa atualização aqui no Channel Manager. E no final basta clicarem em guardar. Estes são os primeiros passos que devem levar a cabo na vossa conta Rumo Raccoon. Caso tenham alguma dúvida ou alguma questão que gostassem de ver esclarecida relativamente a esta ferramenta, por favor, contactem-me através do e-mail suporte@rumoraccoon.com ou através da caixa de mensagens que encontram no canto inferior direito do vosso sistema. Obrigada e até ao próximo vídeo.